certo? Então, as partículas que fazem parte do estado sólido, o grau de agitação deles é muito baixo, ok? Podendo ser concentrados mais átomos no mesmo espaço físico. Essa é a segunda particularidade do estado sólido. Possui forma e volume fixos. Eles possuem tanta forma quanto o volume são fixos, certo, gente? Quer dizer, se você pegar essa bola de bilhar aqui e levar, por exemplo, para outra sala, você pega da sinuca e leva para a sala, a forma dele vai ficar a mesma, certo? E o volume mesmo também. Então, a primeira coisa, a primeira particularidade do estado sólido, grau de agitação baixo, ok? Grau de agitação baixo. Então, mais átomos no mesmo espaço físico. E esse aqui é a segunda particularidade deles. Possui forma e volume fixos. Ok? Deixa eu só ver aqui. Promoção. O pessoal que está dizendo que o fone está um pouquinho baixo, mas não. Possui forma e volume fixo. Certo? A força de atração é maior que a força de repulsão. Ou seja, a força que eles se atraem, que se juntam, é bem maior que a força de repulsão, do que eles se repelem. Então, atrair é você juntar os dois, repelir é você afastar os dois. Então, a força de atração no sólido é muito grande. A força de repulsão é pequena. Por exemplo, a bola de bilhar, a bola de sinuca, pode ser colocada em qualquer tipo de recipiente, que ela não tomará a forma do recipiente e seu volume não vai aumentar ou diminuir, certo? Então, particularidade do estado sólido, a agitação baixa, certo? Então, possui forma e volumes fixos. Na apostila de vocês, tem outras particularidades do estado sólido, certo, gente? Todas características, mas as principais que eu acho é essa aqui, ó. A agitação muito baixa e a forma e o volume são fixos, ok? Já no estado líquido, muda um pouquinho, certo? Um negócio chato esse negócio aqui. Aqui é o chato que o professor tá dizendo. O tá dando kill, morto. Ok? Só fica entrando, eu tenho que admitir agora. Pronto, o pessoal vai chegando, tem que admitir. Então, ocorre quando as moléculas já estão um pouco mais dispersas, ou seja, não estão mais tão juntas quanto no estado sólido, certo? Elas estão um pouquinho mais afastadas, ok? E o grau de agitação é um pouco maior, ou seja, as partículas que fazem parte do estado líquido, que compõem o estado líquido, elas são um pouco mais afastadas do que o estado sólido. Deixa eu só voltar aqui. São um pouco mais afastadas do que o estado sólido. Tá vendo que só são tudo mais juntas. No estado líquido, um pouco mais afastada, e elas conseguem se movimentar um pouco mais. O grau de agitação é mediano. Você viu que no estado sólido o grau de agitação era baixo. Já no estado líquido, não, a agitação é um pouco maior. Certo? Então, a particularidade é essa, as partículas estão um pouco mais afastadas, o grau de agitação médio tem na apostila de vocês, e a substância no estado líquido tem volume fixo. O volume é fixo. Porém, a forma varia. Por que a forma varia? Porque o líquido é capaz de se adequar à forma do recipiente, justamente porque as partículas estão um pouco mais afastadas, elas conseguem se juntar e se afastar um pouquinho mais, certo? O volume é fixo. Ou seja, se você enche um copo d'água de 200 ml, se você transporta esse volume de 200 ml para outro recipiente, por exemplo, um liquidificador, quer dizer o quê? Que o volume vai permanecer 200 ml. Você não vai aumentar a água porque colocou essa água no liquidificador. Só que a forma vai se adequar ao recipiente. Ou seja, se você pega o volume de água de um copo e coloca em outro copo de forma diferente, o volume vai permanecer o mesmo, só que a forma vai variar. Certo? Se você pega garrafas diferentes, de mesmo volume, por exemplo, 2 garrafas de 500 ml, só que a forma é diferente. A água que se você colocar lá, ela vai se adequar à forma da garrafa que você colocar. Certo? Então, a particularidade mais importante do líquido é esse aqui. O volume é fixo, só que a forma varia. Certo? E o grau de agitação é mediano, tem na apostila de vocês. O grau de agitação é médio, eles conseguem se agitar e são um pouco mais afastados as partículas. Okay? A força de atração é aproximadamente igual à força de repulsão entre as suas moléculas. Um exemplozinho aqui. Por exemplo, a água, se estiver em um copo, toma a forma do copo. Se estiver na jarra, fica na forma da jarra. Certo? Vocês conseguiram entender aí, gente, por favor? Vou esperar, entendi tudo, beleza. Ícaro tá aí, tá? Ícaro e João Augusto.
Se Ícaro e João Augusto tiverem aí, qualquer palavrão que vocês disserem, vocês vão ser suspensos dessa aula aí. Viu? Pronto. Acho que não respondeu ainda. Eu vi no chat passado, tem uns palavrõezinhos. Vamos ver se eles dizem palavrão de novo. Ok? Daqui é o estado líquido. Então, voltando aqui. O estado sólido. Tanto a forma como o volume são fixos. Como é que você sabe disso? Se você pegar essa bolinha e levar para outra mesa, ela vai pegar essa forma aqui e esse volume. Não vai mudar. Essa bola não vai aumentar nem vai diminuir. Certo? A forma e o volume são fixos no estado sólido. Se você pegar em qualquer recipiente, se você colocar essa bola numa caixa, ela vai ficar com essa forma e esse volume. Já no estado líquido, não. O volume é fixo. Só que a forma varia com o recipiente. Ela se adequa ao recipiente que ela está. Certo? Já no vapor, não. No vapor, as partículas estão altamente afastadas uma da outra. Certo? Olha a diferença do vapor para o sólido. O sólido tudo juntinho. O líquido um pouco mais afastado, não dá para ver aqui, mas tem um pouco mais afastado. E no vapor, totalmente afastadas. Certo? Então, a força de atração é menor que a força de repulsão. Então, a força de repulsão, a força de afastamento é muito maior do que a força de atração. Certo? Segunda particularidade, o grau de agitação é máximo. O grau de agitação no sólido é quase nulo. Certo? Elas não se movimentam. Lembre que a agitação é movimento. Certo? E aqui no vapor, o grau de agitação é o quê? Máximo. Elas estão se agitando. Então, o gás ou o vapor, eles conseguem se agitar muito. Conseguem se movimentar muito. Então, todas as partículas estão em constantes movimentações. Certo? Constantes movimentações. E quanto à forma e volume? Ambas são variáveis, gente. Ambas são variáveis. Se vocês acompanharem a apostila, tem isso aí bem direitinho. As particularidades do sólido, do líquido e do vapor. Então, enquanto o sólido, os dois são fixos, o líquido, só o volume é fixo, a forma varia. E o gasoso, o vapor, tanto a forma como o volume são variáveis. Ou seja, a forma, o vapor consegue se adequar ao recipiente, olha, certo? Você pode pegar o gás que está dentro desse recipiente e colocar numa garrafinha dessa de água que a gente coloca para beber, certo? Então, ele vai se adequar à forma do recipiente. E quanto ao volume, o volume varia? Varia sim. Então, o gás, ele é capaz de se comprimir e se expandir com muita facilidade, certo? Deixa eu só ver se alguém tem alguma pergunta no chat aqui. Matheus, desliga o microfone. Então, vamos lá. Tem muita gente clicando, parecendo um WhatsApp. Não tem nada, não. Então, por exemplo, o oxigênio pode ser comprimido dentro do cilindro e tomar a forma desse cilindro. Então, ele pode ser comprimido numa garrafinha dessa de água e pode se adequar à forma do recipiente, certo? E o volume vai ser a mesma coisa. Por exemplo, se aquilo tem, sei lá, 10 litros, quando ele colocar numa garrafinha de água, dessa que eu uso para beber, que vocês usam, aquele gás passará a ter o quê? 500 ml, se for uma garrafa de 500 ml. E a forma do recipiente também, certo? O gás, a gente vai ver no próximo ano, no começo do próximo ano, algumas particularidades do gás. A gente vai, no primeiro bimestre, a gente vai fazer estudo dos gases. Então, vocês vão ver que o gás é capaz ele tem a capacidade de se expandir e se comprimir com muita facilidade, certo? E a internet, professor, é ruim, ó, só. Alguém está com o microfone ligado. Desliga o microfone. Mudança de estado físico. Então, gente, qualquer matéria ele pode estar no estado sólido, líquido ou vapor. Depende da temperatura, certo? Depende desses dois aqui, pressão e temperatura. Principalmente a temperatura, certo? A pessoa quer dizer que qualquer matéria pode ser sólida, líquido ou vapor? Pode, dependendo da temperatura. Aí aqui vocês lembram do ponto de fusão e ponto de ebulição, certo? Você lembra desses dois. Então, se uma matéria está com a temperatura abaixo do seu ponto de fusão, ela é sólida. Ok? Se uma matéria está com temperatura entre seu ponto de fusão e seu ponto de ebulição, ela é líquida. E se uma matéria está com temperatura acima do seu ponto de ebulição, ela é gasosa. Ou seja, a temperatura do ambiente ou do que está submetido àquela matéria, ela vai informar, quer dizer, ela vai submeter aquela matéria se está no estado sólido, líquido ou vapor. Ok? Então, depende da temperatura. E também depende da pressão, certo? Mas, principalmente, depende da temperatura. Porque ponto de fusão e ponto de ebulição são o quê? São temperaturas, né? Ok? Então, a mudança de um estado físico para outro recebe denominações específicas.
Então, a mudança de um para o outro recebe algumas denominações. Então, vamos lá. Principalmente o pessoal do 8º D, preste atenção. Okay? Então, por exemplo, você tem o sólido, o líquido e o vapor. Eu acho que isso aqui eu estudei por 8º C, eu acho. Então, A, B e D, preste bastante atenção. O 8º C também, né? Serve como uma revisão para vocês. Então, a última aula que a gente teve junto, a gente viu isso aqui, certo? No 8º C. Então, sólido, líquido e vapor são os 3 estados físicos que a gente está estudando. Então, você pode mudar de um para o outro. Ó. Lembrando que, nesse sentido, para a direita, ou seja, do sólido para o líquido para o vapor, você só há essa mudança se o sistema absorver energia ou absorver calor. Ou seja, você tem que inserir energia aqui, inserir na forma de, principalmente, temperatura. Certo, gente? Então, se você inserir temperatura aqui no gelo, quer dizer, se for aquecido, se você insere temperatura aqui, insere energia, você vai absorver calor, esse sistema aqui. Absorvendo calor, o que vai acontecer com a temperatura dele? A temperatura dele vai aumentando. Quer dizer que esse sistema está absorvendo calor. Isso aqui é transformações endotérmicas. A gente vai ver no próximo ano em reações químicas. Um sistema endotérmico, endo vem de entrada. Térmica vem de temperatura. Entrada de temperatura, ou seja, absorvendo calor. Certo? Então, você só pode passar do sólido para o líquido se esse sistema aqui absorver calor. Certo? Mesma coisa se acontecer do líquido para o vapor. O líquido só vira vapor se esse sistema aqui absorver calor. Certo? Você inserir temperatura aqui. Você aumentar a temperatura dele, né? Colocar isso aqui no fogo, por exemplo. Ok? Então, se você colocar isso aqui, submeter uma temperatura, isso aqui vai aumentar a temperatura. Quer dizer que se aumentar a temperatura, ele vai absorver calor. Absorvendo calor, ele vai aumentando a temperatura até chegar no seu ponto de ebulição. Certo? Do contrário, se você quiser sair, que uma matéria esteja no vapor, quer passar ela para o estado sólido, mesma coisa. Só que aqui é o contrário. Você tem que retirar calor do sistema. Retirar calor do sistema quer dizer que esse sistema aqui vai resfriando. Certo? Retirar calor é uma transformação exotérmica. Exo é saída. Térmica é temperatura. Saída de temperatura, a gente tem como sinônimo liberar calor. Certo? Então, por exemplo, o sólido para virar vapor, você tem que absorver calor. Certo? Isso aqui é uma transformação endotérmica. Absorve calor. Você insere temperatura. Certo? Se você inserir temperatura no sólido, ele vai aumentar a temperatura até chegar no seu ponto de fusão. Quando chega no seu ponto de fusão, ele muda para o estado líquido. Certo? Se você consegue inserir mais temperatura ainda, ele vai chegar no seu ponto de ebulição. Aí ele vira vapor. Certo? E se você quiser o contrário? Você quiser fazer com que aquela matéria que esteja no vapor vire um estado sólido. Aí você vai resfriando ele. Resfriar é retirar calor do sistema. Não é inserir frio, viu, gente? A gente vai ver no próximo ano na calorimetria, no final do ano. Retirar calor é você resfriar ele, não é inserir frio. Ou você absorve calor, ou você retira calor. Quando você absorve calor, o sistema aquece. Quando você retira calor, o sistema resfria. Então, para você sair de uma matéria no estado de vapor, quiser que ela entre no estado sólido, você tem que retirar calor dele ou você tem que resfriar. Certo? Deixa eu abrir o chat aqui, ver se vocês entenderam isso aqui bem direitinho. Entenderam mais ou menos aí? Beleza. Então, vamos lá. Certo? Então, para você mudar o estado físico, você tem que alterar duas coisas, gente. Principalmente a temperatura. Principalmente a temperatura. Certo? E a segunda é a pressão. Mudando essas duas coisas, só essas duas coisas, você muda o estado físico da matéria. Sem pressão e temperatura, se você não alterar a pressão nem a temperatura, você não muda o estado físico da matéria. Certo? Se uma matéria está no estado sólido, ou seja, o gelo, se ele permanecer na mesma pressão e principalmente na mesma temperatura, ele vai continuar sendo gelo. Certo? A água. A água está no estado líquido. Se você não alterar a pressão e principalmente não alterar a temperatura daquele sistema, ela vai continuar sendo líquida. Certo? E o vapor, a mesma coisa. Você tem que, para fazer a mudança de estado físico, duas coisas são primordiais. Você tem que alterar duas coisas no sistema. Você tem que alterar a pressão e, principalmente,
alterar a temperatura. Então, isso aqui está mais claro com a temperatura, a absorção de calor e liberação de calor. Certo? Calor é uma forma de energia em trânsito, que é medida na forma de temperatura. Okay? Grau de agitação das moléculas. Sei? O que é que acontece aqui? Né? Energia. Então, alguns oitavos eu dei alguma explicação de energia, mas vocês viram que a energia no sistema, ela se conserva. Certo? Ela vai se transformando a forma de energia. Então, calor é uma forma de energia. Certo? Se você insere calor no sólido, certo? O que é que acontece com essa energia? Essa energia vai ser transmitida para essas partículas aqui. Então, as partículas do estado sólido estavam paradas, né? Elas estavam paradas. Quando elas recebem essa energia, ela tem que transformar essa energia. O que é que acontece? Elas começam a se mexer aqui dentro, certo? Começam a se mexer, começam a se afastar um pouquinho. Então, as partículas que se mexem e são um pouquinho mais afastadas são o quê? O líquido. Se lembra? Que aqui é o grau de agitação baixo, aqui o grau de agitação médio. Ó. Então, quando elas recebem calor, elas começam a se agitar. Começam a se agitar tanto que mudam seu estado físico. Chega no ponto de fusão, né? É líquido. Aí você aquece mais ainda, essas partículas se agitam ainda mais e se afastam ainda mais. Essa é a particularidade de qual estado? Vapor. Certo? Então, essa mudança de estado físico aqui, tudo tem a ver com o grau de agitação das moléculas. Ó. O grau de agitação das partículas que estão presentes aqui. Certo? Se estão paradas, é sólido. Se estão se movimentando um pouquinho, é líquido. Se estão se movimentando no máximo, agitação máxima, certo? Elas são vapor. Aqui é a mesma coisa. Se você vai retirando calor do sistema, você desliga esse fogo aqui, ele vai resfriando. Se vai resfriando, as partículas que estão se agitando muito começam a se agitar pouco. Então, essa é a particularidade do líquido. Você não tinha falado que tinha começa a se mais agitar dois pouco. estados físicos? Se você retira mais calor do sistema, elas param de se agitar. Certo? A agitação fica quase nula, ou até nula. Então, essa é a particularidade do Sol. Certo? Então, pressão e temperatura para mudar o estado físico. Principalmente temperatura. Ok? E os nomes que a gente dá aqui, ó. Os nomes que a gente dá são os seguintes. Se você muda do estado sólido para o líquido, você tem uma fusão. Então, quando você quer fundir uma matéria, você sai do estado sólido para o líquido. Quando você quer fundir o ferro, o que é que acontece? O ferro está no estado sólido, você coloca ele numa alta temperatura ou a temperatura. Você coloca ele numa alta temperatura, ele vira o quê? Líquido. Você fundiu aquele ferro. Certo? Se você aquece mais ainda, o líquido, quando passa para o vapor, chama o quê? Vaporização ou evaporação. Tem uma particularidade, uma diferença entre os dois. Eu vou explicar para vocês depois. Certo? Vaporização e evaporação. Ok? Então, esses dois aqui, ó, fusão e vaporização, só acontece quando vocês estão absorvendo calor ou absorvendo energia, certo? Isso aqui é questão de teste, de prova, de avaliação, certo? Quais dessas transformações absorvem calor, quais dessas transformações liberam calor? Então, absorvem calor, fusão e vaporização, certo? E os dois aqui embaixo, quando você está retirando o calor do sistema, o que é que acontece? Vapor para o líquido, você está fazendo uma condensação ou uma liquefação. É o que acontece no ar-condicionado de vocês. O gás passa para o líquido, ele fica pingando lá atrás, certo? Então, aquilo ali se condensou, certo? Uma condensação ou uma liquefação. Ok? Pode dizer qualquer um desses dois aqui. Você esqueceu da sublimação. Não, cara, eu vou te explicar já, tenha calma. Estou aqui no fusão, vaporização. Estou na condensação ainda. Vou explicar solidificação e vai já ter sublimação, certo? Então, condensação ou liquefação. Pode dizer qualquer um dos dois? Pode. Então, liquefação ou condensação é a mudança de vapor para o líquido. Certo? E a mudança do líquido para o sólido é a solidificação. Esses dois aqui acontecem com a liberação de calor. A absorção de calor, fusão, vaporização. Liberação de calor, condensação, solidificação. Isso aqui é questão de avaliação. Certo? Quais desses absorvem calor, quais desses liberam calor, vai estar lá na questãozinha para vocês assinalar. Se você quiser passar rápido, ou se você quiser passar do sólido para o vapor direto, o que acontece com a bolinha de naftalina? Aquelas bolinhas que mata barato. Você compra, ela não passa para o líquido, ou passa muito rápido, certo? Ela passa direto do sólido para o vapor, certo?
Passa direto para o sólido de vapor, porque as pontos de fusão e pontos de ebulição são muito parecidos. Aí a gente quase imperceptível que ela passa para o líquido. Ou seja, ela passa direto do sólido para o vapor, ela vira vapor logo. Então a bolinha sai do sólido para o vapor direto. Então é uma chamada sublimação. Certo? Isso aí de volta, certo? Do vapor para o sólido é sublimação, do sólido para o vapor, sublimação. Certo? Então, nesse sentido aqui, ó, sólido para o vapor, calor. No sentido, a sublimação do vapor para o sólido, ela está liberando calor. Certo? Vou só abrir o chat aqui. Vocês entenderam aí, gente? Isso aqui não ficou ficando da live. Eles estão só respondendo comentários. O povo tá só assim, só. O povo tá só respondendo os comentários. Então, nem vem da live. Beleza? Tô vendo que o Luiz está teclando muito aqui. O que foi, Luiz? Você tecla muito. Certo? Vamos parar de teclar um pouquinho aí, né? Então vamos lá. Então cuidado aqui, certo, gente? Já estou dizendo que é questão de avaliação, vocês fiquem ligados aqui. Na apostila de vocês tem isso aqui bem direitinho, ok? Absorvem calor, fusão, vaporização, liberam calor, condensação, condensação, liquefação ou solidificação. Professor, okay? Oi. Luiz está perguntando sobre o gelo seco. O gelo seco, eu vou dar uma pesquisada, porque eu não sei muito sobre o gelo seco, certo? Mas eu acho que o gelo seco é nitrogênio líquido. Eu acho que gelo seco é nitrogênio líquido, eu não tenho certeza, certo? Eu vou saber bem. Eu sei o que é gelo seco, mas não sei a composição dele. Eu acho que é o nitrogênio líquido. Nós temos 10 minutos. Depois, se eu quiser, eu abro outra reunião. Ok, gente? Eu acho que o gelo seco é nitrogênio líquido. Eu vou pesquisar, na próxima aula vocês me cobrem isso, certo? Me cobrem isso aí. Ok? A gente tem 10 minutos, mas a outra aula no nono começa 10 horas. Aí qualquer coisa eu abro mais um tempinho para a gente fazer um gráfico que vocês ficaram de fazer, aqueles gráficos de ponto de fusão para ebulição. Eu quero fazer um gráfico com vocês. Quer dizer, eu quero tentar, certo? Principalmente se o ponto de fusão e ebulição estiver abaixo de zero, ok? Tem uma particularidadezinha aí. Mas vamos lá. Influência da pressão. Então, pressão e temperatura são grandezas diretamente proporcionais. Assim, quanto maior a pressão, maior a temperatura de ebulição. Ou seja, o que são grandezas dP? Diretamente proporcionais. Esse diretamente quer dizer que quando um aumenta, o outro aumenta também. Certo? A gente vai dar uma ênfase nisso na parte de física, quando vir a parte de grandezas. Certo? Mas para você já ter ciência do que é, grandezas diretamente proporcionais, a gente vai ver também regra 3 simples, quando a gente for ver. E a regra 3 composta, principalmente, na matemática. Certo? Grandezas de P, que eu chamo diretamente proporcionais, são o quê? Quanto maior, quando um aumenta, o outro aumenta. Quando uma diminui, a outra diminui também. Certo? Ou seja, pressão e temperatura são diretamente proporcionais. Ou seja, se você aumenta a temperatura do sistema, você, consequentemente, aumenta a temperatura dele, ou vice-versa. Certo? Então, quando você diminui a temperatura do sistema, você diminui a pressão. Diretamente proporcional quer dizer isso. Quando um aumenta, a outra aumenta. Quando uma diminui, a outra diminui. É diferente de grandezas inversamente proporcionais. Certo? Então é por isso inversamente que no botijão proporcionais de quer gás... dizer que quando uma aumenta, a outra diminui. Ou quando uma diminui, a outra faz o quê? Aumenta. Certo? Não dê ênfase nisso aqui, que a gente vai ver isso aqui quando for estudar a regra 3 simples. A gente vai revisar, porque vocês já viram isso aqui no sexto e sétimo ano. Certo? Acho principalmente no sexto ano. Ok? Quero que vocês entendam só que para você mudar o estado físico da matéria, você precisa alterar pressão e principalmente temperatura. Se esses dois ficarem constantes, quer dizer, se um ficar constante, o outro fica também. Certo? Se você não alterar nenhum dos dois, aquela matéria não muda o estado físico. Isso é o que eu quero que vocês entendam, certo? Se você não alterar esses dois, pressão e temperatura, aquela matéria não altera o estado físico. Ok? Porque você não insere energia no sistema. Qual é a diferença entre vapor e gás? Só uma particularidade, só uma curiosidade. Vapor, estado físico que é capaz de estar em equilíbrio com o estado líquido ou sólido, ou transformar-se nesses estados a partir da variação de quê? Pressão ou temperatura.
Então, quando colocamos água para ferver na chaleira, obtemos água no estado de vapor. Certo? Gás, estado físico que não pode ser alterado apenas pela variação da temperatura. Olha a particularidade aqui. Para que haja mudança no estado físico de um gás, é necessário que se varie a sua pressão. Ou seja, vapor, você consegue mudar ele aumentando, variando só a temperatura ou a pressão, certo? Só que o gás não. Você não consegue alterar ele apenas pela temperatura. Você tem que alterar também a pressão, certo? O gás de cozinha, dentro do botijão, ele se encontra no estado líquido por estar a altas pressões. Olha a particularidade. Isso aqui é só uma curiosidade, certo, gente? Que a gente às vezes diz gás e vapor, pensa que é a mesma coisa, mas tem uma diferença física entre eles, certo? Deixa eu só passar o slide aqui. Pronto, isso aqui eu acho que foi o último, certo? Fazer o seguinte, eu vou abrir outra reunião e eu vou fazer com vocês aquele gráficozinho, certo? Eu vou tentar fazer no PowerPoint aqui, ok? Para vocês verem como é. E quem não fez, vocês têm uma semana para fazer 5, né? Então, para quem não fez, tenta fazer aí, que vocês vão entender muito nas avaliações, se vocês fizerem, ok? Eu vou tentar fazer com vocês. Me desculpe se eu não conseguir, mas eu vou tentar de tudo para fazer um gráficozinho com vocês aqui, ok? Fiquem atentos lá no grupo do CSM, que eu vou colocar o link lá, vocês entram, ok? Então, até já.